Olá amigos, hoje o nosso quadro Falando Espiritismo, nós vamos, como alguns do grupo já estão cientes, tratar da regressão de memória. Porque nós, como vamos tratar desse assunto, sempre há uma divergência de opiniões em relação. Aqueles que dizem que a doutrina espírita é contrária e aqueles que dizem que a doutrina espírita nada tem a dizer em relação, ainda tem aqueles que dizem que ela é favorável. Então hoje nós iremos tirar a prova dos 9, né? Então, sem mais delongas, o tema de hoje, regressão de memórias e o que tem a doutrina espírita a dizer a respeito. Será que em algum lugar da codificação foi tratado da regressão de memória? Eu vou logo informando que não. Não tem lugar nenhum na codificação que trate da regressão da memória. Olá amigos, hoje nós iremos tratar no nosso quadro Falando de Espiritismo do seguinte tema: regressão de memórias. Será que a doutrina espírita tem algo a dizer a respeito em relação à regressão de memória? Vamos, para sabermos mais sobre o assunto, partimos do princípio. E qual é o princípio da doutrina espírita? É o Livro dos Espíritos. Então lá nós encontramos no seu capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, no seu item 8, o tema esquecimento do passado. E Allan Kardec, na pergunta 392, ele pergunta o seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu último passado, ou do seu passado, né? Veja o que é que os espíritos responderam a Kardec. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Veja o que eles responderam. Não pode o homem e nem deve saber tudo. Tudo, gente. Tudo. E não algumas partes, né? Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas e não tudo, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Por quê? Pelo seguinte: porque Deus nos otorgou o esquecimento do passado? Primeiro, porque boas coisas nós não fomos. E não é só por isso, não. É porque a lembrança do passado totalmente influenciaria muito a nossa relação social, pessoal e também familiar. Porque nós íamos saber quem foi quem, porque estamos novamente juntos. E qual seria o mérito do espírito? Se ele soubesse o motivo, o porquê e o que tem que fazer, né, para sair dessa situação, se ele tivesse total conhecimento das questões do seu pretérito que estão influenciando a sua vida presente e vão influenciar a sua vida futura. Então Deus, na sua infinita sabedoria, nos otorgou com o esquecimento do passado, o véu, não é isso? Mas os espíritos deixam claro para o Kardec o seguinte: o homem não deve saber tudo, e sem o véu que lhe oculta certas coisas e não tudo. Perceba que aí a gente pode concluir e tirarmos algumas dicas. Porque eu mesmo, nessa presente encarnação, eu poderia dizer que com 3 anos, mas eu vou dizer que foi com 4, 5, 6, 7, 8, até mesmo até os 12,
Eu tinha flashes de uma outra vida passada. Mas até então, antes de descobrir a doutrina espírita, eu acreditava que aquilo ali fosse um sonho, fosse qualquer coisa do tipo. Eu me via em situações diferentes, com corpo diferente, rosto diferente, mas eu tinha uma forte intuição que aquilo se tratava da minha pessoa. Então, ao descobrir a doutrina espírita e, consequentemente, a reencarnação, tudo me foi mais claro. Então, dizer que esse esquecimento do passado é uma regra geral e que ninguém deve lembrar dele não é bem verdade. Não foi isso que foi perguntado e nem é isso que está sendo aqui discutido no Livro dos Espíritos. E nós vamos mais além. Porque tem pessoas que dizem assim: não, a doutrina espírita ela é contra a regressão do passado. A gente diz, mas onde é que está isso? Está lá no capítulo 7 da volta, o item 8. Mas o item 8 aqui não está falando de regressão do passado. Pelo contrário, está falando do motivo que Deus nos otorgou o esquecimento do passado. Né? Então a gente tem que saber ler, compreender para passar a informação correta. Vamos além. Eu acho essa pergunta de Allan Kardec uma coisa fora do comum. Ou melhor dizendo, excelente. É por isso que eu sustento que Kardec foi meio intuitivo, sim. Né? Porque todas as nossas vidas nós guardamos nos arquivos, vamos dizer, arquivos mentais, estão tudo ali. Né? Mas a questão é que Kardec diz o seguinte: não seria mais fácil se os seres humanos, para progredir, lembrassem, em vez de ter esquecido? Porque muita gente faz essa pergunta. Acha que a reencarnação não existe porque seria mais fácil todo mundo ter as lembranças dos seus acertos, dos seus equívocos, dos seus erros. Enfim, né? Aí ele faz a pergunta na questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servisse de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Porque Kardec está partindo aqui do princípio de que, como nós não lembramos de tudo, ou de quase nada, estamos sempre a começar do zero. E ele pergunta: onde está a justiça de Deus nisso? Não seria mais fácil se todos lembrassem? E aí poderia consertar, vamos dizer assim, mais rapidamente os seus malfeitos? E dar complemento e continuidade aos seus bem-feitos? Mas será que se fosse dessa maneira teria mérito? Vamos ver a resposta dos Espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse-se de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, a vida espírita, diante dos olhos lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Eles estão dizendo aqui o seguinte: realmente não haveria mérito nenhum, pelo menos eu vejo dessa maneira e concordo com os espíritos. E não sou doido para discordar, mas tem gente que discorda. Pois bem, quem discorda que apresenta um argumento melhor. Como eu não discordo e eu não tenho a capacidade de apresentar um argumento melhor, concordo. Estão dizendo que na vida espírita, os espíritos, por não estar mais preso ao corpo físico, e também por não estar mais sujeito ao esquecimento do passado, tem uma lembrança, ou tem as lembranças de suas vidas anteriores. Inclusive tem na revista espírita, se eu não me engano, é um médico que ele relata essas experiências, que ele tem regressão de passado. No passado dele, ele vê vários personagens e ele descobre que todos aqueles personagens foram vidas passadas dele próprio. Depois, com mais calma, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo esse relato. Pois bem,
sim, para não me perder. Então, na vida espírita nós temos lembranças por completo de todos os nossos passados, ou de parte dele, ou pelo menos daquelas partes que nos interessam, né? Então, se lá eu desperto e eu estou me programando por uma nova vida, é logicamente que eu vou guardar as intuições. Então, todas as vezes que eu for pegar um caminho que não é para eu pegar, a minha intuição vai me chamar a atenção, porque eu próprio sei do que fiz em vidas anteriores, na vida espírita, que é no mundo espiritual. Não é assim? E se não bastasse apenas a minha intuição para me guiar no processo anímico, meu próprio espírito pode me intuir. No processo anímico, nós temos sempre um protetor espiritual para isso. Todo ser humano tem um protetor espiritual para isso. Alguém que zela, que cuida, que orienta. E como ele se comunica? Através das nossas intuições. E muitas das vezes através das vozes dos nossos amigos, que dizem o que é preciso e não o que nós queremos. Os verdadeiros amigos são esses. Não se esqueçam. Reconhece justa a situação que lhe acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Aquilo que nós acabamos de falar, né? Aí todos nós temos um guia espiritual, um espírito protetor, anjo da guarda. Mentores não, mentores só vão ter aqueles que vão fazer um trabalho específico, né? Que atinja a grande coletividade. Nós próprios mortais temos guias espirituais, ok? Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e aqui instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Muitas vezes nós nos deparamos com os desejos criminosos porque não são desejos tão nobres, não é verdade? Todos nós passamos por isso, né? Discutimos com o chefe, vem logo aquela vontade de matar ou de fazer qualquer coisa para prejudicar. Aí de repente vem aquela intuição nos pedindo calma, coerência, bom senso, e só fica no campo do pensamento mesmo. E a gente pode dizer, não, isso requer porque eu tive boa educação dos meus pais, eu tive uma educação religiosa, eu tenho princípio, isso tudo também contribui. Mas muitas das vezes é a própria voz da consciência nossa, no processo do nosso próprio espírito, processo anímico, para nos orientar. Cuidado, não faz isso não, que você já fez isso antes. Foi aí que você errou, pecou, colocou a perder, não totalmente, mas parcialmente, a sua última encarnação. Então cuidado, não entra por esse caminho não, que você vai quebrar a cara. Embora muitas das vezes alguns, né, por uma questão de curiosidade, rebeldia, ignore a voz da consciência e faça. E depois estão aí pagando para ver e se enrolando cada vez mais para sanar um mal praticado. E só há uma maneira de sanar o mal praticado: praticando bem, ok? E não ficando sujeitos a maldades de quem quer que seja. Porque tem muita gente que faz uma coisa errada, né?
toma um caminho equivocado na vida e de repente tenta mudar. Aí encontra uma pessoa que vai reclamar aquele mal que ela praticou e começa a judiar dela. E ela aceita, porque ela acha que dessa maneira ela está saudando o mal realizado. E não é dessa maneira, minha gente. Pelo amor de Deus, não é. É fazendo bem, ok? Só um toque. Ainda na codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no seu item 11, esquecimento do passado, é Allan Kardec falando, tratando do que, do que diz respeito ao esquecimento do passado. Porque lá atrás, no Livro dos Espíritos, ele teve a aula com as duas perguntas que ele fez sobre do que se trata. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, capítulo esse que eu digo para todo mundo, que é o nosso manual de instrução. Alguma coisa está dando errado na sua vida? Vai lá. Vê se são causas presentes ou se são causas anteriores. E daí você vai certamente ter outra visão do mundo e com certeza seguirá outros passos mais firmes, nessa estrada chamada vida, sem tantas coisas inúteis como, por exemplo, reclamar, amaldiçoar, se sentir injustiçado, essa coisa toda. Pois bem, então lá nesse capítulo, no seu item 11, Kardec fala o seguinte: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a quem se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Porque tem gente que diz assim: não, mas se o espírito não lembra o que ele fez na outra vida, ele vai fazer de novo e não vai ser culpa dele. A gente já viu ali no Livro dos Espíritos que não é bem assim. Porque nós tomamos uma aula antes de reencarnar de todos os nossos feitos e mal feitos e o que nós temos que fazer bem feito para merecer uma estadia em um lugar melhor, não é assim? Nós também vimos no Livro dos Espíritos, e eu acho que eu já mostrei isso em um outro quadro falando do Espiritismo, quando eu falei da importância da educação ainda no mundo espiritual, que o espírito mesmo já estando reencarnado, no seu desdobramento, e todo mundo se desdobra, lembrando ou não, quando o seu corpo adormece, ele recebe, ainda já encarnado, orientações. Então não pode dizer que o esquecimento constitui um obstáculo, não. Porque Deus é todo sabedoria e justiça. E Kardec vai mais além, diz assim: havendo Deus entendido de lançar o véu sobre o passado, é que há nisso vantagem, e há vantagem. Quais são as vantagens? O próprio codificador aqui vai nos dizer. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. O que é que ele está dizendo aqui? Qual lembrança? Do nosso passado, mas não parte dele, mas de todo ele. E também parte parciais do nosso passado, também traz gravíssimos inconvenientes. Porque vai depender da pessoa. Porque já imaginou uma pessoa que hoje ela se dedica a ajudar mulheres em cárceres privados, qualquer coisa desse tipo. E é uma missão bonita, Mas de repente se ela lembrasse do seu passado e visse que ela em outras vidas ocasionou esses cárceres privados, ou aquilo que ela hoje ajuda, ela foi a responsável, como ela não ficaria? Hoje já imaginou pessoas descobrissem que foi pessoas fossem pessoas da nobreza com grande título? Isso não poderia exaltar-lhe o orgulho, visto que o orgulho e o egoísmo são grandes obstáculos? Então é por isso que existe o esquecimento do passado. Porque, como Kardec diz, isso poderia entravar o livre-arbítrio de todos, se tivesse o conhecimento. Em todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu.
estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhes despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Já pensou? Uma mãe ficando grávida de um filho, e quando o filho nascesse ela lembrasse, tivesse a certeza que aquele filho foi uma pessoa que ela matou. Será que ela ia se sentir segura em passar amor, carinho, orientação? Será que ela não ia dizer, eita, ele vai lembrar do que eu fiz, ele vai fazer o mesmo comigo? Será que seria justo se tivéssemos a lembrança total do nosso passado? Veja que isso ocasionaria perturbações, enormes problemas no convívio. Nós já não temos certeza, nós já não temos essa lembrança, mas nós já temos certa desconfiança e as relações familiares já não são tão boas por conta disso. Imagine se nós certeza de tudo tivéssemos, né? E ele vai mais além. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, privando-nos de que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez, em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Então, se eu sou invejoso, eu sei que eu tenho que trabalhar a questão da inveja. Se eu sou egoísta, essa é a minha tendência, eu sei que eu tenho que trabalhar o egoísmo. Não precisa eu ter noções de minhas vidas passadas para saber quais são as coisas que eu tenho que me melhorar. Porque as tendências estão aí, estão conosco. Agora, aqueles que procuram fazer a regressão no passado, muitas vezes querem por curiosidade. Não é para consertar nenhum conflito, nem resolver nenhum trauma. É por pura curiosidade. A esses nós dizemos, cuidado. Você pode ser vítima da sua própria mente fantasiosa e doentia. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o de que é bem, do que é bem e do que é mal, e dando-lhe força para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, né? E no dia seguinte nos recordemos do que tínhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Perceba que o que Kardec está colocando aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, são exatamente as lições que ele recebeu dos Espíritos lá atrás no Livro dos Espíritos, né? Ele aqui só está dando um complemento, está sendo enfático. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre determinadas provas e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aurem. Ele, nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então perceba que não é só na morte. Porque todos os dias, né, metaforicamente, nós morremos quando dormimos e acordamos. Então, é como eu disse,
naquele outro quadro que nós apresentamos aqui. Está aqui no canal. A educação no mundo espiritual. A importância. Nós todos os dias recebemos orientações do nosso nossos guias espirituais, espíritos familiares. Nós não precisamos ter certeza e nem lembranças precisas do que fomos e o que fizemos. Porque todos os dias, mesmo com o esquecimento do passado, nós recebemos intuições, informações. Porque o que interessa não é o que fomos, mas o que estamos fazendo com a prova ou a expiação que nós escolhemos para sofrer nessa existência agora. Isso é o que importa. Mas vamos ver uma das opiniões que mais tem causado confusão no meio espírita quanto àqueles que defendem que a regressão do passado não deve ser realizada, né? Aí trazem, tem muitos espíritos que têm a mania de pegar a resposta do Emmanuel, mas esquece de mostrar a pergunta. Porque a pergunta do Chico no livro Consolador, que tem a mesma didática do livro dos Espíritos, né? Chico é Kardec que voltou, viu, gente? Não tem nada a ver com regressão de memória. Vamos lá? Olha a pergunta do Chico. Ilícito, ou melhor, seria um erro investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que as recebem? Primeiro, Chico está perguntando se é erro procurar os amigos espirituais para saber das vidas passadas. E quando as revelações ocorrem, traduz responsabilidade para os que recebem? Primeiro que já está sabendo que as revelações ocorrem, Chico. Porque está perguntando aqui, são duas perguntas em uma. Se traduz responsabilidade para os que recebem. E certamente traduzem. Eu mesmo tenho responsabilidade enorme com aquilo que fui e sei que não devo ser, né? Mas vamos ver o que agora é o Emmanuel, não é mais Kardec. O que o Emmanuel responde para o Chico? Atenção para a pergunta. Seria um erro investigarmos com os amigos as nossas vidas passadas? E essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidades para os que as recebem? A opinião do Emmanuel quanto a isso. Emmanuel está respondendo ao Chico. Chico está perguntando o seguinte: Emmanuel, eu posso ir no Dr. Bezerra de Menezes, ou no André Luiz, ou na Sheila, ou na Meimei, ou no Humberto de Campos, perguntar a eles o que eu fui na vida passada? É um erro isso? Veja o que o Emmanuel respondeu. Se estáis submersos em esquecimento temporário, esse esquecimento é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhores as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigida para esse fim. O conhecimento do passado, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam construir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da terra. Isso é bem verdade e eu estou aqui como prova disso. Eu não me orgulho de algumas lembranças do meu passado. Sei onde errei, me envergonho muito e sei que devo não errar, mas é doloroso. Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso, né? As revelações existem, elas podem ocasionarem, né? Agora tem que tomar muito cuidado. E como aqui o Emmanuel diz, essas lembranças, quando são revelações sempre é por terceiro, não é isso? Lembrança é quando vem de nós mesmos. Elas sempre chegarão quando a criatura se faz credora de um benefício como esse. Então, nós podemos aqui muito bem assegurar aqueles amigos que têm conflitos,
aqueles amigos que trazem traumas de vidas passadas. Porque se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a sua dificuldade, você não conseguiu resposta para essa vida presente, é algo que te ocorreu lá atrás. Então, se você não consegue dar um passo, até mesmo na tua evolução, no teu progresso espiritual, material, porque existem alguns impedimentos, é louvável que você procure fazer uma regressão de memória, sim, porque trata-se de um benefício. Agora, não vá procurar por uma curiosidade sequer, e não vá procurar qualquer um, porque como trata-se de uma terapia, né, é algo muito sério, como você não vai procurar qualquer cirurgião para fazer a sua cirurgia, não é verdade? Então, assim tem que ser com aqueles que conseguem trabalhar as regressões de memória. Pontuando aqui só uma coisa. Vocês viram que no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, e a resposta do Emmanuel, que muitos usam para dizer que as respostas e todo o material que eu estou lhe apresentando até agora são contrários à regressão de memória. Isso não é verdade, né? Eles estão falando, primeiro, que o Livro dos Espíritos trata qual é o objetivo do esquecimento do passado, o porquê que ele é importante, o porquê que Deus nos presenteou com ele. Primeiro, porque é sábio e justo. Mas por quê? Para nós não cairmos de repente em grandes perturbações. Até mesmo nas regressões de memória, o terapeuta tem que ter ética. Ele não pode catucar o consulente para que ele possa revelar determinadas coisas que poderiam fazer com que ele se constrangesse, ou fosse humilhado, ou se exaltasse. Então é uma coisa muito complexa, né? Não é brincadeira. E quanto a isso, porque também tem a questão do risco, mas não é a doutrina espírita que vai falar e nem tratar dos riscos das revelações do passado, não. Quem vai tratar é o Mário Cuítico, né? Um dos maiores terapeutas de regressão de vidas passadas do nosso país, um homem sério, honesto. E ele diz que existem 3 riscos. Existem os riscos do ponto de vista físico, existem os riscos do ponto de vista terapêutico, e existem os riscos do ponto de vista ético. E é exatamente cada um desses que nós vamos ver, que é a opinião do Mário Cuítico. Os riscos do ponto de vista físico é o seguinte: enquadra-se todas as pessoas com problemas cardíacos, né? Ou aquelas que têm um quadro de insuficiência cardíaca, ou que já apresentaram problemas cerebrais, acidez vascular cerebral, ou sofrem de hipertensão arterial sem controle médico. E também nas pessoas idosas deve-se avaliar a equação risco-benefício para a realização de regressão. Esses são o ponto de vista físico. Todo mundo que tem problemas cardíacos não poderiam, esses problemas pelo menos não poderiam passar, porque as emoções vão aflorar e pode levar você ao infarto, você pode ali desencarnar, né? Olha como ele é honesto, gente, em pontuar isso, que tem muitos que nem ligam, viu? Tá pagando, né? Risco do ponto de vista terapêutico. Nesse grupo encontramos os casos em que o terapeuta da regressão não sabe realmente para o que está fazendo a regressão, para o que ela serve, qual a finalidade dessa terapia. Confunde terapia de regressão com turismo por vidas passadas e acha que regressão é somente a pessoa deitar, relaxar e começar a ver situações do seu passado. Os riscos aí são muito grandes, pois existe uma lei que diz que onde termina a regressão fica a sintonia. A pessoa acessa uma encarnação passada em que está recordando a situação conflitante e vai para outra encarnação. Se o terapeuta permite isso, ela fica sintonizada lá naquela situação anterior. Ou seja, quando pergunta se a pessoa pode ficar lá no passado, a resposta é sim. E esse é um dos casos em que isso acontece.
A pessoa volta, mas foi um trauma, porque a pessoa que procura a regressão de vidas passadas, ela está ali para tratar de um trauma. Vamos supor que seja isso, não seja por uma mera curiosidade. O terapeuta tem que avaliar até que ponto vai permitir que as pessoas se relembrem, porque ela pode se curar de um trauma, mas pode ocasionar outro. Não se pode fazer em sessões de regressão de memória passar por várias vidas, não, porque isso aí já seria uma curiosidade. Tem que buscar aquela que trouxe, ou que ocasionou primeiramente o problema que a pessoa trouxe na vida atual, né? E há os riscos do ponto de vista ético. Ele diz que nesse grupo enquadra-se algumas escolas que, infringindo a lei do esquecimento. Qual é essa lei do esquecimento? O esquecimento do passado. Nós vimos que no Livro dos Espíritos, e Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, depois de ter recebido os ensinos dos Espíritos quanto a essa questão, ele fala que o esquecimento do passado não é o nosso inimigo, é nosso amigo, para nos trazer perturbações e inconveniências. E há escolas que infringem essa lei, escancara tudo para a pessoa. E isso não é correto. Promove o reconhecimento de pessoas no passado, ou seja, querem que a pessoa saiba quem lhe matou numa vida passada, quem lhe estrupou, quem lhe abandonou, quem lhe roubou, acreditando que essa informação será importante para seu processo terapêutico, um elemento a ser colocado na terapia, quando, na verdade, é uma gravíssima infração à lei do karma. A orientação que eu recebi e que o terapeuta que assim proceder estará agravando o karma entre a pessoa regredida e a pessoa reconhecida, e mais, entrando no karma delas. A maioria dos terapeutas de regressão, eu vou dizer, Mário, que eles se dizem espíritas, e grande parte deles incentiva o reconhecimento, contrariando Allan Kardec. Porque é o seguinte, aí você tem conflito com a sua mãe, aí o cara diz, olha, sua mãe te matou na vida passada. Ele não procura saber quais são os conflitos, quem está certo, quem está errado. Qual o teu nível de ódio pela tua mãe? Até que ponto você está, você pode perdoá-la? Aí ele joga isso. Ele se comprometeu, ele agravou o karma entre vocês duas. Ainda se comprometeu, porque ele não tem esse direito de proceder dessa maneira. Há regressões de memória onde tem a participação de uma equipe espiritual. E há outras que não existe essa participação da equipe espiritual, porque são registros da nossa própria memória, né? Então, quando o terapeuta ele é honesto, existe uma equipe ali auxiliando, lhe intuindo até que ponto ele pode direcionar a pessoa e quais os pontos que ele não deve, né? E tudo isso. Agora, para encerrarmos o nosso quadro, eu chamo a atenção de todos com essa mensagem do irmão José. Ele diz assim: não queiras saber. Crendo-te injustiçado pela vida, não queiras saber o que fizeste no passado. Não te arrisca a remexer feridas que ainda não cicatrizaram. Há grande possibilidade de teres sido em vidas anteriores o que sob o aspecto negativo não imaginas que foste. As tuas mãos com certeza mais apedrejaram que abençoaram. Provavelmente semeaste mais espinhos do que flores. Se essa talvez ao longo dos milênios esteja sendo a tua mais proveitosa experiência no corpo, podes deduzir como deves ter sido as demais. A todos uma excelente semana, uma ótima segunda-feira e até mais.